você? Espero que sim, seja bem-vindo aqui ao canal SM direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje, muita coisa. A gente vai falar sobre a vitória da base de ontem, vai falar também sobre a reforma de São Januário, tivemos novidades na Vasco TV ontem à noite, e também sobre a situação do atleta Bruno César, que deve estar de saída do Vasco, e a situação de reforços, quem é que realmente pode vir para o Vasco da Gama, quem é realidade e quem é que realmente é fantasia, né? Corre aí, deixa a sua inscrição, compartilha, deixa a curtida no vídeo e vamos para as notícias. O Vasco da Gama ontem ganhou por 3-2 do nosso arquirrival Flamengo pelo Sub-20 na competição ali Taça Guanabara. Está classificado para as quartas de final da competição. Parabéns aí para a molecada. Realmente ontem fez um jogaço, um sol de rachar, chegou a abrir 2-0 em cima do Flamengo. O Flamengo tentou encostar no placar, mas vencemos por 3-2 e parabéns. Sobre essa situação da reforma de modernização e ampliação de São Januário, ontem a Vasco TV trouxe, através de seu presidente Alexandre Campelo, presidente do clube, a maquete. Essa foi a novidade, uma maquete em relação a esse projeto. O presidente Alexandre Campelo, que lá no aniversário do clube em agosto, já apresentava um memorando, uma carta de intenção a ser assinada em parceria com a W Torre, algo que ainda não foi de fato assinado ali o contrato, né, para começarem realmente as obras. E durante esse intervalo aí entre agosto e agora, praticamente outubro, né, algumas coisas foram feitas, como um levantamento topográfico, tem aí também toda uma questão da engenharia financeira que está sendo feita, mas o que me preocupa é a questão de tudo isso próximo das eleições que acontecem agora em novembro, né? A gente nem discute aqui que a reforma, a ampliação e a modernização de São Januário é necessária, isso já é necessário há muito tempo. O torcedor do Vasco realmente tem muito mais capacidade de botar mais do que 23, 22 mil torcedores em São Januário. Há toda a questão de uma engenharia também no entorno ali que precisa ser feita, não é fácil, mas esse projeto foi aprovado pelo Conselho de Beneméritos em novembro de 2019. Vai completar um ano agora que isso já está autorizado, pelo menos ali pelo Conselho de Beneméritos. Já poderia ter avançado muito mais, né? Acho que essa maquete que foi apresentada ontem já poderia ter sido apresentada junto com a carta de intenção dos 122 anos, naquela festa de 122 anos do Vasco. Então, essa é a minha opinião. O torcedor tem que ficar atento aí. Será que realmente é só essa questão da reforma que está em pauta? Ou de repente seria isso, né? Um aspecto aí de campanha política, de coisas que o Campelo está fazendo ali para realmente se tornar algo mais positivo próximo das eleições. Então fique atento, né? Também pense reflita um pouco mais, melhor falando, sobre tudo isso. Será que só tem isso em pauta? Será que está vindo aí as eleições e bem perto das eleições você começa a lançar projetos dessa grandiosidade aí como algo já para a campanha? E a Vasco TV? A Vasco TV é o canal oficial do clube. Será que está sendo utilizada para a campanha do seu presidente Alexandre Campelo? Então fica aqui a nossa reflexão, que você também faça essa reflexão. Indiscutível aqui a questão do projeto. Parabéns quem está trabalhando aí para que esse projeto venha se tornar realidade, mas me preocupa essa proximidade com as eleições, né? E aí fica a nossa observação também para o seguinte: já que está se falando, né, do presidente vir como candidato, a gente já pergunta aqui, cadê o planejamento para pagar os salários em dias? A gente que está aí com o salário de 2 meses dos funcionários atrasados, também um mês dos atletas, e o Vasco está aí aguardando o pagamento das premiações da Copa do Brasil e também a questão do mecanismo de solidariedade da venda de alguns atletas, como Alain e Renato Kaiser. Então fica aqui a nossa observação, planejamento para salários em dias, algo que essa gestão aí realmente, para essa gestão aí ficou marcante, né, a questão dos salários atrasados, né? E a situação do Bruno César, hein? Bruno César recebeu aí uma proposta ontem do Penafiel, clube português, poderia ser o 4º clube português na carreira do Bruno César, jogador que tem contrato renovado com o Vasco até 2020. Para nós, uma decisão errada, né? A cada ano que se passa que o Bruno César está no Vasco. Primeiro, eu vejo que não houve um planejamento lá atrás para realmente analisar melhor a vinda do Bruno César para o Vasco. Jogador que vinha de lesão,
não vinha sendo aproveitado no esporte na última temporada, né? E acabou vindo para o Vasco com um salário altíssimo, algo em torno de 300 mil por mês. O Vasco começou a não conseguir pagar o Bruno César, assim como não estava conseguindo pagar os demais atletas. E aí você começa a gerar uma bola de neve. O jogador acabou realmente sendo pouco utilizado, um desempenho realmente que não justificaria a sua renovação, mas o Vasco foi lá e com uma espécie de acordo acabou renovando o contrato com o atleta aceitou as condições, o Vasco que devia ali cerca de 4 milhões ao jogador, e aí o Vasco conseguiu fazer um acordo, né? Essa atual diretoria conseguiu que o contrato fosse renovado com o Bruno César, tendo uma redução de salário e aceitando ali 100 mil por mês como uma espécie de compensação pelos atrasados. E agora surge essa proposta aí do Penafiel, que já agradou ao atleta. Os empresários do jogador estão tratando dessa situação. O Vasco deve se pronunciar sobre essa proposta, a proposta que seria de 1 ano de empréstimo pelo jogador, com parte dos salários pagos pelo Vasco da Gama. Ainda tem isso, né? A gente vai emprestar um jogador que a gente fez um acordo e que nem deveria ter trazido, e aí passa o jogador a jogar por outro time, e aí a gente nem por isso vai discutir que ele vá, né, que realmente aqui ele não está sendo um jogador útil, e aí ele vai para lá e o Vasco ainda vai pagar parte dos salários, essa pelo menos é a informação que a gente tem, né? O Vasco não vai pagar parte dos salários do jogador jogando lá em Portugal, né? Ele que tem contrato com o Vasco até 2020. Então, se for por falta de adeus, tchau, Bruno César, vá com Deus, que você tenha sucesso lá no seu contrato de empréstimo com o Penafiel, que o Vasco não perca essa oportunidade de negociar essa saída, até para que abra aí um pouquinho aí da folha salarial para que a gente traga outros reforços, né? E se tratando de reforços, algumas situações aqui parecem que estão se encaminhando, né? A situação do lateral direito Valência, que está treinando aí, se preparando aí bem fisicamente, está treinando à parte, né? O jogador teve aí nas últimas horas seu nome vinculado ao Vasco, e a situação real é a seguinte: o jogador, o nome do jogador realmente começou a ser discutido no clube. Houve uma conversa inicial entre o Vasco e o agente do jogador, e parece que a situação aí agora é só do Vasco apresentar de fato uma proposta oficial, porque o jogador realmente está disposto a ouvir aquilo que o Vasco tem aí de proposta, né? Então que a gente aguarde aí as próximas novelas em relação ao lateral direito Valência, né? Em relação ao lateral direito, ainda tem uma situação que é a seguinte: surgiu aí nas últimas horas a situação do Latif Blessing, né? O lateral que joga ali pelo Los Angeles FC, está disputando ali a Liga Norte-Americana. É um jogador que tem se destacado lá, é um jogador que fez aí 80 jogos pela equipe, cerca de 11 gols, 17 assistências. É um jogador novo de 23 anos, um jogador ganês, né, que tem jogado lá e tem se destacado. É um jogador que tem versatilidade também, assim como o Valência, jogador que já atuou como meia, como ponta. Mas esse tipo de jogador, embora jovem, né, embora um jogador que realmente fisicamente parece também estar muito bem, é um jogador que, para mim, eu acho que é mais uma aposta, né? É mais uma aposta. Se você concorda comigo ou não, deixa aí sua opinião, né? Por que eu trato como aposta? Porque é um jogador que não tem ainda nada de concreto em sua carreira, ainda está começando, está lá na Liga Norte-Americana, uma liga que também tem lá as suas ponderações. E eu acho que se é para trazer um jogador desse nível, melhor deixar o Caio Tenório, subir outro jogador da base, e a gente ficar ali com o Tenório, Pikachu e mais um, né? Porque aí você aposta um jogador que está em outra liga, que o nível da competição lá também não é lá essas coisas, e você traz um jogador com um aspecto aí de ser o titular da posição, quando você tem algumas promessas da base, praticamente da mesma idade, que a gente já conhece, sabe do potencial. Então eu acho que se é para trazer reforço, traz um jogador que realmente já tem aí história no futebol, com perfil vencedor, né, indiscutível, para ser realmente chegar e ser titular da posição, né? Outro jogador que está ganhando força no Vasco é o equatoriano Jefferson Monteiro. O jogador foi oferecido ao Vasco, é um jogador de 31 anos, né? É jogador de seleção, um jogador que tem ali realmente versatilidade, um jogador que joga pelas pontas,
jogador muito agudo, e a gente espera que o Vasco realmente se movimente em relação a isso e que busque saber melhor as condições. O jogador foi oferecido e aí realmente o Vasco precisa, a gente precisa entender se o Vasco realmente tem interesse no jogador ou não. Pode ser uma realidade aí, já pensou? 2 equatorianos no time, o Valencia e também o Jefferson Monteiro, poderia ser uma boa novidade aí para nós, né? E aí, em relação a outros atletas aí, como o Alex Teixeira, a gente já colocou no vídeo de ontem, realmente não tem condições, o salário do jogador é muito alto, o que o atleta recebe hoje é muito maior do que a nossa folha de pagamento toda, então não tem chances, né? Tem gente colocando aí que o Vasco abriu negociações com o Alex Teixeira e de fato não tem nada a ver, realmente é algo muito nocivo lançar realmente que o Vasco está negociando aí com o Alex Teixeira. Não sei de onde parte tanta informação assim para poder passar esse tipo de ilusão para o torcedor vascaíno. Ora, se a gente não está conseguindo pagar a folha atual, como é que a gente vai ter uma engenharia financeira para trazer um jogador deste nível para o Vasco da Gama? A não ser que o jogador abra mão de muita coisa e venha jogar dentro da realidade do Vasco. Essa é a única condição que a gente vê para contratações deste nível, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda comigo, deixa aí a sua opinião. Se discorda, deixa também, né? A gente precisa saber o que você pensa a respeito do nosso conteúdo, tá? Então fica com Deus, um ótimo dia para você e tudo de bom.